Então vamos lá? Bom, pela primeira vez o Lula e o Bolsonaro concordam com uma coisa, né? O Bolsonaro por intermédio do posto Ipiranga dele aí, o Paulo Guedes. A ideia de criar uma moeda única para todos os países da América do Sul, né? Ou o peso real, ou o SUR, como chama aí o Lula. Mas é a mesma proposta de diferentes pontos de vista ali, de dois partidos completamente diferentes. Mas será que a criação de uma moeda para a América Latina é positivo para a sua vida ou é bom só para os políticos? Será que a gente tem alguma vantagem em fazer isso? Como se daria essa implementação? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Nesse último vídeo eu espero com o rosto ainda inchado por conta da retirada dos sisos. Já estou um pouquinho melhor, conseguindo falar com a boca mais aberta, mas ainda tô sentindo muita dor, tá bom? Então quer sardinha raiz pra valer aqui o meu esforço, deixa aquele like na confiança, porque dessa vez eu mereço. Se você não é um sardinha raiz ainda, faz o seguinte, se o vídeo te agregar com alguma informação que você não tinha, aí sim você deixa o like. Eu não quero like por pena nem por piedade. Quando a gente vai estudar as moedas continentais ou alguma coisa desse tipo, não tem como vir outra referência na nossa cabeça que não seja o euro, né? Que hoje é utilizada por 19 países dos 27 da zona do euro, né? Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Bem longe de ter sido uma iniciativa que nasceu assim, como a gente pensa, porque a gente é muito jovem aqui na internet, né? Nas interwebs, tem gente que já viajou para a Europa quando as moedas ainda eram normais ali, porque o euro ele foi instituído de maneira digital ali, ou de maneira oficial em 1999, mas só se transformou em moeda mesmo em 2002. E como é que o euro chegou no consenso de que era uma boa ideia ter uma moeda para todos aqueles países? A gente precisa voltar lá na Comunidade Econômica Europeia, que é a CEE, foi uma comunidade criada ali para poder agir em benefício da Europa. Os países da Europa, depois de tantos conflitos e etc., eles estavam extremamente divididos ali em territórios pequenos e eles sentiram uma vulnerabilidade, de fato, né, deles estarem ali completamente separadinhos uns dos outros, enquanto a gente tinha ali União Soviética e Estados Unidos como países muito grandes e bem consolidados. Então a Europa, depois de tantos conflitos, se dividiu tanto que eles sentiram aquela vulnerabilidade. Pensando em como trabalhar melhor essa União Europeia ali e como trabalhar melhor esses interesses para que eles não voltassem a entrar em conflito, para que eles tivessem interesses alinhados, se juntou então essa Comunidade Econômica Europeia que acabou se transformando no que a gente conhece, na União Europeia, né? Então desde 70 na Comunidade Econômica Europeia já se discutia a ideia ali de uma moeda para todo o bloco europeu. Essa ideia teve vários entusiastas no campo das economias ali, né? O Fred Arditi, o Neil Dowling, o Wim Duisenberg, o Robert Mundell, vários outros economistas também ali que tacavam falando que isso era uma boa ideia. Eles faziam previsões de como que isso melhoraria a qualidade de vida, a livre circulação dos cidadãos europeus ali para esses países, a facilidade nas relações comerciais, a diplomacia entre esses países também seria facilitada porque eles não tinham mais um motivo para entrar em confronto, uma inflação em um poderia impactar os outros. Então assim, do ponto de vista dos entusiastas, você tinha ali todo um motivo pelo qual aquilo deveria ser implementado, isso ao mesmo tempo que pacificaria a Europa de certa forma, melhoraria a economia desses países, transformaria esses países em um bloco mais forte para concorrer, né? Criaria um super país, por exemplo, que facilitaria a vida deles nas negociações na hora de conversar com os Estados Unidos, conversar com a China, conversar ali com a União Soviética, que é a atual Rússia. Então, nesse ponto de vista, eles estavam muito certos naquele momento histórico de pensar assim. E aí, quando chegou em 1992, depois de debater essa ideia por muitos anos, né? A gente está falando de décadas aí, essa ideia passou de uma simples teoria para um tratado que foi celebrado pelos 12 países que na época faziam parte ali da Comunidade Econômica Europeia. O Reino Unido e a Dinamarca, na época, optaram nesse tratado por ficar fora da ideia da moeda única. E hoje em dia, inclusive, saiu da União Europeia, o Reino Unido, né? Na teoria, os países que aderissem posteriormente à União Europeia também poderiam aderir à moeda. Não seria uma coisa exclusiva daquele momento. A Suécia aderiu à União lá em 1995 e negociou para entrar numa fase da zona do euro depois. E nunca entrou, na verdade. Até hoje a coroa sueca tá lá. O primeiro nome ali para o sistema de conversão entre essas moedas lá foi o ECU, né? European Currency Unit, em inglês, né? O nome euro ele foi atribuído aí a um belga, o German Pirloit, né? Pirloir, sei lá como é que se chama, que assim o sugeriu a Jacques Santer em 1995. O valor da nova moeda foi ancorado do ECU por resolução do Conselho da União Europeia no dia 31 de dezembro de 1998 e entrou em vigor em 1º de
janeiro de 1999, de forma não material, como eu falei para vocês, e em 1º de janeiro de 2002 começaram a existir notas. Quando a gente fala do euro, a gente costuma se lembrar daquilo que deu certo, né? A gente olha para o bloco europeu, a gente consegue ver que essas relações comerciais entre eles funcionou, a gente consegue ver que existe, de certa forma, hoje uma pacificação muito maior, né, de países que antes eles eram completamente inimigos e hoje são grandes aliados, como a gente já viu a França e a Alemanha entrando em conflito várias vezes. Hoje em dia seria inimaginável imaginar uma guerra entre a Alemanha e a França, pelo menos até o ponto atual. História a gente nunca sabe, né, como o que vai ser do futuro. Quando a gente observa a relação entre esses países, de fato, um queijo ou um vinho, as denominações de origem controlada ali conseguiram circular livremente pela Europa. A gente consegue ver esses países de forma muito integrada, se defendendo e bancando ali, inclusive, problemas uns dos outros, né? Então, um país está com inflação, o outro aqui dá um jeito, e vai funcionando ali. Criaram algumas regras mínimas para um país entrar na União Europeia, né? Mesmo que ele faça parte do continente europeu, ele precisa atender uma série de critérios de inflação e etc. E a gente olha para tudo isso, e aqui do nosso lado, que a gente não tem uma moeda única, a gente cria uma espécie de, sei lá, de inveja boa, né? A gente fala assim, caramba, a América do Sul poderia ser tudo aquilo que a Europa é. Só que o que a gente está observando quando a gente olha para isso é aquilo que deu certo, né, dentro desse bloco. Na essência, se a gente pegar a quantidade de moeda, né, que a Europa tem imprimido e injetado na economia por meio de quantitative easing e de outros meios, né, comprando títulos e realmente abaixando a taxa de juros no limite não razoável e colocando muito dinheiro mesmo na economia, você vai perceber que desde os anos 2000, e aqui agora você pode pegar a quantidade de dinheiro, né, na economia aí do euro, você coloca ali um valor histórico, quanto que aqueles países somados tinham de dinheiro na economia e coloca hoje em dia. Você vai ver que desde que eles se unificaram, a gente tem uma expansão monetária muito grande, extremamente grande mesmo, bizarra para dizer o mínimo, né? Isso aqui vai até 2015, esse primeiro gráfico que vocês estão vendo ali, e agora já em 2022 a gente tem percebido a inflação atingir o nível mais alto em quase meio século na Alemanha, né? Então a Alemanha está passando por uma crise muito grave inflacionária e a Alemanha é um dos países mais ricos da Europa, é um dos que garante a sustentação ali do bloco europeu e ela está num problema muito grande mesmo economicamente. A inflação altíssima e uma moeda que tem apenas 20 anos, né, mais jovem até que o real, já perdeu mais de 80% do poder de compra dela. Então o euro, como moeda, ele não funcionou da maneira que a gente pensa que ele funcionou. Ele funcionou para outras razões. O PIB da França também está encolhendo e a inflação por lá também está grande. A segunda maior economia aí da zona do euro, que é a França, ela teve uma contração de 0,2% no PIB nos 3 meses de março, comparado com o trimestre anterior, e somada a isso ainda inflação. Esse é um cenário muito raro e muito específico, que acontece um aumento na inflação, né? Ou seja, tem mais dinheiro correndo ao mesmo tempo que o PIB cai. Isso aqui é a curva da morte ali de qualquer país, tá? Um país tem que sair dessa zona. O Brasil também já entrou nessa zona recentemente. Quando a gente observa, então, esse aumento gigantesco na base econômica, a gente percebe que pouco importa qual é a moeda de um país específica. Se os países continuam imprimindo moeda como eles fazem para garantir um certo populismo ali para a população, se eles começam a gastar de maneira desmedida, no geral mesmo o que vai acontecer é o mesmo de sempre. Mais inflação, mais problemas econômicos e os países se ferrando. É aquela velha máxima que as pessoas não querem aceitar, né? Você tem ali um cartão de crédito e você gasta 20 vezes o limite daquele cartão de crédito. No mês seguinte vai chegar, você pode ir gastando mais, você pode ir se endividando a níveis alarmantes, mas em algum momento você vai ter que pagar a conta. Existem economistas que defendem que não, você nunca vai pagar a conta, mas são esses economistas que fazem o que a gente chama de senhoriagem. Você sabe o que é senhoriagem? É o lucro que o governo tem derivado da emissão de moedas, né? Então, assim, ele gera ali um custo para distribuir o dinheiro, que é muito mais barato, ele vai prejudicando a nossa economia, que provoca inflação e que, na verdade, é um novo tipo de imposto, porque foi o governo que detém o monopólio ali da impressão de moeda. O que o Bloco Europeu faz, então, é aumentar demais essa senhoriagem, né, em níveis absurdos ali, que é exatamente o que querem fazer por aqui. Quando o Lula e o Paulo Guedes falam, a gente poderia financiar um ciclo de crescimento econômico, o que eles estão querendo dizer é, a gente poderia imprimir dinheiro por mais tempo sem que as pessoas percebessem que a gente está prejudicando a economia de imediato, porque como são muitos países, a economia de muitos países para afinar ali, você joga a culpa em um, joga a culpa em outro, joga a culpa de um problema que está acontecendo aqui ou acolá. Essa ideia é extremamente perigosa, porque não é o problema da moeda em si, é do que querem fazer com ela, né? Eles não querem criar, por exemplo, uma moeda que não possa ser imprimida, eles não querem criar, por exemplo, uma criptomoeda, né? Aqui que usasse uma blockchain, agora o governo emitiu X moedas e teremos esse nível de moeda. Não, eles querem cunhar moeda infinita, utilizando como recurso para imprimir essa quantidade de moeda o PIB desses países todos ali, né? Então, nessa soma, nesse bolo, fica muito mais
mais difícil de você saber de onde está vindo a inflação específica, o que está acontecendo especificamente. O Brasil, ele já está numa cunhagem de moeda muito alta. Você pode ver aqui que depois de 2020, na crise, olha só, isso aqui é a quantidade de moeda na nossa economia. Você pode ver que o Brasil aumentou radicalmente a quantidade de moeda ali na economia, né? Agora começou a diminuir utilizando as taxas de juros, mas você pode ver ali que o Brasil loucamente também está no maior índice dele. Como a maioria dos países ocidentais do mundo aí, a gente está no limite ali do quanto dinheiro a gente já imprimiu. E se você pensa que os Estados Unidos está muito melhor, né? Que os Estados Unidos acaba sendo essa moeda do mundo, ele não é só a moeda do bloco europeu, como é a moeda do planeta, que a gente usa reservas e tal. Olha o quanto os Estados Unidos conseguem injetar mais dinheiro na economia do que todos os outros países, tendo esse uso amplo, né? A maior parte do dólar em circulação, 40% do dólar no mundo, foi criado nos últimos 2 anos, tá? Então, assim, a maior parte do dólar em circulação é dólar recente. Os Estados Unidos estão injetando dinheiro loucamente e ele tem feito isso de maneira sistemática. Então, aqui a gente está vendo a inflação nos Estados Unidos não dar arrego também. A gente está vendo a inflação maluca que não para de crescer e os Estados Unidos injetando dinheiro na economia. Então, o cenário que a gente tem aqui é um cenário que mostra claramente que os países estão chegando no cúmulo aí da senhoriagem, né? Eles já exageraram na emissão de moedas à torta e à direita e agora estão procurando formas de fazer isso de maneira diferente, como se fosse adiantar, mudar a moeda. Não me surpreenderia daqui a pouco encerrarem o bloco europeu com essa questão das moedas, já foi uma discussão que começou a aparecer desde 2011, eles encerram, voltam as moedas deles ali para poder de novo fazer a mesma merda e quem sabe depois une de novo e faz a mesma coisa, porque assim, chega num ponto que os países começam a injetar tanto dinheiro que eles precisam mudar a faceta dessa moeda de alguma forma. O que me parece é que querem fazer isso no Brasil, né? É um resetzinho da economia ali, faz assim, vamos começar de novo, que isso aqui deu errado, e aí vai e faz a mesma coisa de novo. O real é uma moeda que tem 20 e poucos anos, né? Não faz sentido a gente estar discutindo agora a implementação de uma moeda para ajudar a economia de alguma forma em um país como que a Argentina está agora. A Argentina está com inflação gigantesca, inflação de 2 dígitos. A Argentina já deu calote no Tesouro e está indo próximo de dar calote de novo, está oferecendo taxas de juros de 40% nos títulos públicos. Que papo é esse, né? De que a gente vai se juntar com a Argentina para fazer qualquer coisa de boa. Se a gente se juntar com a Argentina, o máximo que a gente vai fazer é piorar a vida deles e a nossa. A gente está num momento ali que é 2 problemas muito grandes. A gente precisa primeiro resolver os nossos problemas particulares antes de pensar nisso. Então, assim, essa ideia, na verdade, me deixa extremamente preocupado, né? As economias da América Latina não são referência de economias sólidas. Se isso já deu errado, né? Nos países mais ricos do mundo ali, nos países desenvolvidos, que dirá dos subdesenvolvidos, né? Me parece isso aqui é querer financiar um desenvolvimentismo às custas de mais esforço e mais inflação no lombo da população, com a tal da senhoriagem aqui, que é o que fazem com a gente o tempo todo, que é esse negócio de perder o seu valor de compra, né? Você vai comprar ali, o dinheiro não está valendo mais nada, para onde foi esse dinheiro? Para quem emitiu o dinheiro, que é o grande impressor de papel moeda. E parece uma política aí que é lá Ciro Gomes, interessante, né? Que é uma política tanto do Paulo Guedão aí, quanto do Lula, e me parece uma coisa muito mais Ciro Gomes aí, né? Uma coisa keynesiana, de podemos imprimir dinheiro à vontade que não vai dar em nada. Então não acredito nessa solução aqui, acho que isso é uma grande bobagem. Se vocês quiserem, a gente até pode abranger mais assuntos de maneira prática do porquê que isso é péssimo, mas eu preferi mostrar para vocês a quantidade de emissão de moedas, o problema que tá, né? Você pode ver que a Argentina emitindo moedas lá também desde 2012, ali a situação por lá piorou bastante também, pode pegar aí. Só olhando esses gráficos você já consegue entender o que eles estão querendo fazer, né? Simplesmente resetar o status ali para imprimir mais ainda e sua vida melhorou, né? Quando eles começam a fazer isso aqui, a vida de alguém melhora, a vida dos americanos melhorou nesse momento agora, a vida dos brasileiros melhora quando a gente tem mais esse tanto de dinheiro injetado na economia, tá melhor a sua vida, né? Pega aí e dá uma observada, né? Se esse negócio de injetar dinheiro na economia é uma boa. O que esse pessoal precisa é entender que eles não podem gastar sem limite, que eles precisam respeitar o orçamento público e parar de criar dívidas trilionárias. É isso que eles precisam fazer. Se vocês quiserem criar aí uma moeda que vocês não possam imprimir, né? A gente daria todo o apoio, com certeza. Fala assim, agora nós vamos criar uma moeda aqui que o governo não controla a impressão dela. Nós vamos ter um número X de moeda ali e essa é a moeda que a gente vai usar. Vocês nunca vão fazer isso, né? Sabe por quê? Porque se vocês fizerem isso, as pessoas vão ver a ineficiência de fato, né? No controle da economia que nunca existiu. Agora, se você quiser escapar disso aqui tudo, né, investindo em ativos reais, porque assim, eventualmente eles vão conseguir fazer alguma coisa, eu vou te dar a dica que não é a dica de hoje, é uma dica de sempre. Vai aqui, ó, auvp.com.br, clica lá em Conheça a UVP, aprende a investir no Brasil e no mundo, aprende a comprar criptomoeda e fugir desses caras. Não tem outra coisa que você possa fazer. Aprendendo a investir em cripto e tudo, você pelo menos consegue conservar o seu poder de compra, né? Ou pelo menos comprar ouro também, se você for uma pessoa mais conservadora, ou investir em fundos imobiliários. Investindo é a única forma que a gente tem de realmente deixar esses caras para trás e fazer alguma coisa que seja útil. É só responder essas perguntas aqui, alguém da minha equipe vai te chamar, a gente vai te explicar mais detalhes aqui sobre o treinamento, você vai aprender a investir
investir comigo. Fechou? Então, beijão pra vocês. Desculpa aí pelos meus dentes meio estranhos ainda e até a próxima.